Fala pessoal, começando mais um vídeo por aqui. Eu queria abordar um tema que é muito importante, pode ser uma grande pedra no sapato de uma pessoa que quer construir patrimônio. Às vezes a gente quer um determinado bem, pode pensar num bem aí, e a gente se esforça muito para conseguir, a gente trabalha mais, a gente poupa, a gente deixa de fazer coisas que a gente gostaria para chegar e conseguir comprar esse bem. Só que muitas vezes eu percebo que não entra na conta o custo de manutenção desse novo bem. Porque comprar é difícil, só que tem muita coisa que manter é tão difícil quanto. E aí eu acho que a gente acaba, sem querer, virando refém das coisas que a gente possui. E a gente para de viver para usufruir dessas coisas e a gente tem que trabalhar para manter essas coisas. E eu acho que isso é um grande erro e que atrasa muita gente, distancia muita gente de uma vida financeira tranquila, de uma vida financeira estável. Para explicar isso, eu acho que é importante a gente saber a diferença entre ativo e passivo. São coisas diferentes. Primeiro, tem duas formas de explicar. Vamos pelo viés do fluxo de caixa. Fluxo de caixa é entrada e saída de dinheiro. Então, fluxo de caixa. Se a gente for pensar em fluxo de caixa, ativo é tudo aquilo que faz entrar dinheiro no nosso bolso. Entrou dinheiro, é ativo. Passivo, por outro lado, é tudo aquilo que faz sair dinheiro do nosso bolso. Isso do ponto de vista de fluxo de caixa. Mas tem outra maneira de olhar. Do ponto de vista patrimonial. Patrimonial. Ativo é um bem ou um direito. Um bem ou um direito. Passivo é uma obrigação. Você tem alguma coisa a pagar, né? Você deve, vai sair dinheiro. Só que acontece que tem patrimônio, que é uma coisa diferente. Patrimônio, quando você compra uma coisa, você tem um patrimônio. Comprou um carro, então faz parte do meu patrimônio que eu tenho no banco, a minha casa e o carro que eu comprei. Beleza. Só que tem patrimônio que gera um fluxo de caixa passivo pra gente. Então, eu tenho um patrimônio, só que ele custa dinheiro para manter. E eu tenho patrimônio que gera fluxo de caixa ativo pra gente. Então, eu vou dar um exemplo clássico: carro. O carro lá que a família usa para ir voltar, levar os filhos na escola, ir voltar do trabalho, para viver e ter uma vida confortável. Eu não acho que tenha nada de errado num carro. Eu acho que no momento certo, o carro certo, assim, comprando sem botar as pessoas nas mãos, se planejando, ele é ótimo para ter e ele torna a vida muito mais confortável, com certeza. Só que o que eu vejo de erro, né? Às vezes a pessoa, ela economiza ou ela compromete um percentual da renda muito alto para comprar um carro. E ela diz, bom, mas carro é patrimônio. E ela não está errada. Você vai listar lá qual é o meu patrimônio? O dinheiro que eu tenho no banco. O que mais tem de patrimônio? A minha casa, se tu for dono da casa, o meu carro. Ok. Só que esse é um patrimônio que demanda fluxo de caixa. Por que demanda fluxo de caixa? Gasolina, seguro, IPVA. E aí vai sair, tu vai querer colocar num estacionamento, manutenção. Tudo isso aqui demanda. Então, é dinheiro que vai sair do seu bolso. Então, isso tem que ser levado em consideração nesse cálculo. E aí eu vejo pessoas imobilizando grandes volumes de dinheiro em uma coisa que não vai dar renda, que vai tirar fluxo de caixa da família. O que é diferente. O que é diferente de um patrimônio que gera fluxo de caixa para a família. Vamos lá. Se essa mesma família vai lá e ela vai comprar um apartamento. Um apartamento na praia porque ela quer fazer Airbnb, um AP. E ela não vai morar, e ela vai alugar por temporada, e ela vai
aumentar a renda. Esse apartamento que ela comprou também vem aqui. O AP da praia é patrimônio. Comprou, faz parte do patrimônio da família. Só que esse AP, ele gera um fluxo de caixa positivo. Então, vai fazer parte da renda da família. Então, o que a gente tem que ter em mente? Quanto mais bens ativos, bens em termos de patrimônio, bens a gente adquirir, não necessariamente vai aumentar o dinheiro que entra. Porque se a gente adquirir bens que geram um fluxo de caixa, que demandam um fluxo de caixa mensalmente, apesar de ser um ativo, de compor o patrimônio, ele não gera renda para a família. Pelo contrário, a família tem que trabalhar para manter esse bem. Agora vamos supor, esse AP da praia que compraram para alugar, agora vamos supor que desistir, não é para alugar, é para a família curtir as férias. Perfeito. O apartamento da praia mudou de função, agora não é mais para alugar, é para a família curtir as férias. Só que esse apartamento, apesar de continuar sendo um ativo, no sentido de que ele é um bem da família, ele deixa de ser um gerador de fluxo de caixa positivo, porque agora não vai ter o valor do aluguel. Pelo contrário, só vai ter as contas, só vai ter o quê? IPTU, o condomínio, manutenção e tudo que um apartamento exige. Então, eu acho importante a gente sempre ser muito consciente com compras que a gente faz e ver esse bem. Ele vai ser um bem gerador de caixa, que vai botar dinheiro no meu bolso ou que vai tirar dinheiro do meu bolso. E não é problema a gente ter bem que tira do dinheiro do bolso, faz parte do conforto. Isso aqui, carro, facilita muito a vida de uma família. Levar as crianças na escola, ter conforto, ter agilidade no dia, muito bom. Só que o que eu sempre penso? Se o bem vai consumir o meu fluxo de caixa, eu vou ter que botar mais dinheiro para manter esse bem, eu aporto o menor valor possível. O menor valor possível. Eu compro bens que consomem meu dinheiro, sim, compro. Só que esses bens eu vou ser o mais enxuta possível na compra desses bens. Então, o carro que eu vou comprar e que eu vou usar no dia a dia, ele vai ser o melhor custo-benefício que eu puder encontrar. Porque ele vai me tirar dinheiro. E eu vou focar em comprar bens e direitos que aumentam o meu fluxo de caixa. E nesses daqui que eu vou botar a maior parte do meu dinheiro. Vamos lá, por exemplo. Uma família tem 100 mil e ela decidiu que está na hora de ter um carro que vai facilitar e tal. Decidiram e eles têm condições. E tem. Se essa família decidir que os 100 mil vão para o carro, essa família, então, não tem mais dinheiro, tem um carro que vale 100 mil, mas não gera renda. Então, ela não vai mais ter o capital, e pelo contrário, e vai ter muitas contas que antes não tinha. Vai ter agora gasolina, vai ter seguro, IPVA, estacionamento, manutenção. Então, então ela deixa de ter o patrimônio e passa a ter um monte de conta. Por outro lado, essa mesma família tem os 100 mil, mas essa família, ela é ponderada e ela está focada em ter ativos que gerem renda. Então, eles param, eles pensam e eles decidem comprar um carro usado com um bom custo-benefício. Eles vão lá e conseguem um carro por 50 mil. Então, agora o carro da família é 50 mil e eles tinham 100. Então, no banco agora, antes eles tinham 100, agora eles têm 50. Então, 50 mil o carro, 50 mil no banco. Enquanto esse carro agora vai gerar gastos proporcionais menores se comprasse um carro de 100 mil, mas vai gerar gastos, esses 50 mil geram renda. Hoje, com os juros que a gente tem, a gente consegue fazer 1% ao mês. E aí, isso aqui vai render, sem eles fazerem nada. Isso aqui é renda passiva. Então, o que eu foco na minha vida? Vou comprar um bem que vai me gerar fluxo de caixa negativo, que vai me demandar. Eu sou o mais econômico possível. E tento botar a maior parte do meu dinheiro em bens e direitos geradores de caixa, que aumentam a minha renda. E eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer.
Se essa família faz 1% aqui, é R$500 que entra sem eles fazerem nada. Eles não têm que trabalhar. Só pelo simples fato de eles terem conseguido juntar 50 mil, eles têm 1% e entra R$500. Agora, se eles compram um carro de 100 mil, eles não só não vão ter essa renda passiva, como vão ter gastos muito mais altos. Então, eu acho importante a gente saber diferenciar o que é ativo e passivo do ponto de vista de fluxo de caixa e do ponto de vista patrimonial. Patrimônio, quando ele não é bem alocado, ele pode sim ser danoso. Então, um carro de 100 mil vai gerar gastos maiores que um carro de 50 mil. Um apartamento na praia que você vai com a sua família 1, 2 vezes no ano, ele é um patrimônio. Só que ele gera um fluxo de caixa passivo todos os meses para pagar. Porque se você for 1, 2 ou 10, o condomínio tá lá e vai ser o mesmo. Então, assim, eu sempre foco em alocar o meu dinheiro em coisas que vão me gerar renda e não que vão consumir renda. Pessoal, é isso. Me digam se ficou claro, se deu para entender, se ficou complexo. O que vocês acham? No que vocês põem o dinheiro de vocês? Se vocês se preocupam com isso, se preocupam que se quando vão comprar alguma coisa, qual é o fluxo de como isso vai afetar o fluxo de caixa mensal de vocês, se vai demandar muito dinheiro para manter ou se é uma coisa que vai lhe gerar mais dinheiro. E eu acho que isso é uma das grandes sacadas para quem quer viver de renda. É comprar ativos, bens e direitos que gerem fluxo de caixa positivo. Nem todo patrimônio ele é benéfico. Então, aquele carro que é um valor muito maior, que gera muito mais gasto e que um carro da metade do preço faria a mesma função, não, para mim, na minha visão, não é um patrimônio bem alocado. Aquele apartamento na praia que você vai 1, 2 vezes, não. Agora, é importante a gente sempre estar atento a sonhos estão aí para ser realizados, mas não se preocupar só com qual é o valor para adquirir o bem, mas também qual é o valor que eu vou precisar ter para manter esse bem. E isso vai me deixar mais perto da minha liberdade ou mais longe da minha liberdade. Eu me preocupo muito de não me tornar refém das coisas que eu possuo. Eu me preocupo em que as coisas que eu possuo estejam aqui para me servir e não eu trabalhar por elas, para mantê-las. Isso eu acho que é uma mentalidade bem importante para se ter, quem está em busca aí da liberdade financeira, de ter uma vida tranquila e sem sobressaltos. É isso aí, pessoal. Esse era o vídeo de hoje. Obrigada quem assistiu até agora. Um abraço e até a próxima.